Para de achar que você é o cara. É isso mesmo que você ouviu. Para de achar que você é o cara. Muito prazer, eu me chamo Adarício e no vídeo de hoje eu vou te falar uma coisa que pode estar atrasando aí o seu progresso, está atrasando a sua caminhada. Talvez esse seja o motivo que está impedindo você de ir para frente. Eu acabei de fazer a minha corrida ali, 6 quilômetros, e então várias ideias. Eu gosto muito de correr porque passa várias coisas na minha mente. A minha história basicamente é: eu saí de casa com 18 anos, saí da Bahia, vim para São Paulo com o objetivo de ficar 6 meses. E esses 6 meses já se vão 11 anos, vai completar 11 anos agora em julho. E eu vim para ficar 6 meses com um objetivo, que era comprar uma moto na época. Eu cumpri esse objetivo, mas acabou que eu comecei a gostar desse ambiente, de entre dinheiro, de você ter um pouquinho mais de condição. Então comprei a moto ficou lá na Bahia. Eu tinha o objetivo de ir embora em 6 meses, não fui em 6 meses, apareceu um serviço para ir para fora do estado aqui de São Paulo, e eu fui. Quando eu voltei já não fazia mais sentido. E assim eu fui ficando, e hoje, depois de 11 anos, eu não evoluí tanto quanto eu gostaria no quesito financeiramente, mas eu vejo que na questão da mente expandiu muito. Então hoje eu tenho outra visão, eu tenho, pode-se dizer que, outra fé. Então a minha mente está bem aberta, mas eu refletindo na corrida ali, eu percebi que tem uma coisa que nós jovens, se você é jovem aí, hoje eu tenho 28 anos, vou fazer 29 em julho. Então se você é um jovem aí de 18 até menos, sei lá, 16 a 29 anos, que é o percurso que eu já percorri, por isso que eu me sinto na obrigação de gravar esse vídeo para você e falar esse erro que pode estar te atrasando. Se não está te atrasando ainda, é bem provável que com o decorrer da vida ele venha te atrasar. E eu me sinto no dever, e eu me sinto que eu tenho uma certa autoridade. Afinal de contas, eu já vivi. Se você também está nessa faixa etária, continua nesse vídeo aqui que você vai se identificar com o que eu vou falar. Quando eu era mais jovem, tipo 14, 13, eu comecei a trabalhar muito cedo. Cedo mesmo, acho que 10 anos de idade eu já estava fazendo alguma coisa para ganhar dinheiro. Na região lá onde eu morava, você poderia catava ferro, catava plástico, vendia, catava, inclusive, esses dias eu estava lembrando e até me veio uma sensação assim, lembrando um pouco da infância, catava osso. Então os bichos, os animais morriam na região, aí secava os ossos, depois a gente passava, catava e vendia. Se eu não me engano era 5 centavos o quilo do osso. Então desde muito cedo eu já me virei para fazer algum dinheiro, porque a gente da roça lá, meus pais não tinham dinheiro, mal ganhava ali para comprar às vezes um açúcar, uma mistura, mal mesmo. A gente comia da roça, então a gente plantava, colhia e comia. Então eu queria alguma coisa, eu já começava a me rebolar para poder, às vezes, pegar o feijão e corda na roça que a gente vendia lá, vendia na região, fazia um favor para um ali, estava sempre ganhando uma moedinha. Nessa época, quando eu tinha meus 12 anos ali, a gente planta feijão, então a gente passa com um aradinho, araterra, e muitas vezes eu ia montar nos animais dos outros, por ser criança ainda, ser leve, para fazer um dinheiro. Então eu trabalhava um dia tipo 5 reais um dia todo em cima de um cavalo, e aí pra mim era tranquilo, então eu só ia guiando o cavalo na risca ali. Eu sei que ainda não cheguei no ponto que eu quero te falar, mas preciso contar um pouquinho aqui da minha história para você entender aonde eu quero chegar. E nisso eu fui. Então depois comecei a trabalhar na feira, pegava o famoso frete. Se você é da região do Nordeste, lá da Bahia, ou de outra região, não sei se esse sistema funcionava, mas o frete, você vai na feira e aí você oferece frete para as pessoas. As pessoas te dão R$2 para levar nos pontos dos carros ali, às vezes nas casas. Na minha região lá tinha as ciganas. A gente pegava o frete das ciganas. A gente não gostava muito porque as ciganas, elas compravam muito, então elas pegavam 3 carrinhos, 3 meninos,
e andavam muito na feira, então você perdia muito tempo. Só que elas pagavam bem, às vezes davam uma gorjeta a mais. Enfim, então passei a pegar frete, a fazer um dinheiro e sempre trabalhando. Quando cresci mais um pouco, comecei a plantar feijão de máquina, arar terra, a gente tinha animal lá, cavalo, e tinha arado, então arava a terra para os outros, se limpava, fazia empleita, fazia tudo e fui nessa jornada. E ali quando eu tinha meus 15 para 16, entrei na construção civil. E todo esse período, enquanto eu estava lá, eu sempre tive, como que eu posso dizer, uma conexão maior com as pessoas mais velhas. Então eu sempre estava conectado com um amigo mais velho, as pessoas mais velhas sempre tinham respeito e tinha ali uma certa afinidade com essas pessoas. E isso foi me guiando. Quando eu vim aqui para São Paulo com 18 anos, eu comecei a ganhar dinheiro e tal, e eu acho que eu perdi um pouco disso. Então eu comecei meio que virar o sabichão, e esse é o ponto que eu queria chegar. Se você é jovem aí, a gente tem o mau costume de, chega um determinado momento, você está ganhando um certo dinheiro, ou você domina talvez uma tecnologia, um celular, e você acha que o seu tio que não domina a tecnologia não sabe de nada. E aí você não ouve o seu tio. Inconscientemente você passa a achar que sabe tudo. Então você começa a acreditar nos seus pensamentos. E aqui entra o erro, que é você acreditar nos seus pensamentos. Você acreditar que é bom em tudo, que a experiência dos outros não vale nada. E aí você começa a ser o sabichão. Se você está nesse período e se não está, você tem que prestar muito atenção na hora que você estiver entrando nesse ponto, porque você não é o sabichão. E se você acredita muito nos seus pensamentos, uma hora ou outra você vai quebrar a cara. Você não é o espertão. Durante muito tempo eu dei muito certo na vida, assim, seguindo os meus pensamentos, seguindo o que eu acreditava. E refletindo hoje, eu vejo que teve muitos pontos onde pessoas mais velhas tentaram me aconselhar, tentaram me dar direção, mas por eu estar convicto nos meus pensamentos, achando que era o sabichão e fazendo as coisas do meu jeito, achando que era o cara, eu hoje sinto que eu estaria muito mais longe se eu tivesse ouvido. Calma aí, tomar uma água aqui. Se eu tivesse ouvido as pessoas mais velhas, não mais velhas necessariamente, mas que têm alguma experiência, eu reflito e vejo que esse foi um grande erro. Então, ouça as pessoas que têm mais experiência do que você, ouça as pessoas que são mais de idade, que querem te dar um conselho de vida, no negócio, no trabalho, no que você faz. Às vezes você começa com humildade, com o pezinho no chão. Eu já fui líder de equipe, então eu vi muito isso. O cara chegava e o cara não sabia nada da atividade, e a gente passava o conhecimento. Quando dava ali 4 ou 5 meses, o cara já estava respondendo, já não queria fazer mais as coisas, já estava criando um montinho, fazendo corpo mole, porque ele achava que já sabia de tudo. Então quando eu ia dar um conselho, o cara já rejeitava. E esse é o mesmo cara que pouco tempo depois, como ele fazia uma merda no serviço, ou de alguma forma era mandado embora. Então não seja esse cara, ouça mais. Hoje eu vejo que esse é um grande erro que eu cometi, foi em determinado momento não ouvir as pessoas. Não, por exemplo, eu vou entrar no negócio, hoje eu não faço mais isso. Se eu for fazer alguma coisa, eu vou entrar no negócio, pega uma direção com alguém que já está no negócio. Encurta esse caminho, pega a experiência da pessoa, que com certeza você vai ser muito assertivo. Se você se identificou aqui com alguma coisa nesse vídeo, se fez sentido para você, clica aqui em se inscrever, deixa um comentário aí. Eu me chamo Adarício e estou aqui para trazer umas realidades, umas verdades. Seja muito bem-vindo aqui ao canal, à comunidade. Forte abraço, fica com Deus.